Queridos, bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade, o nosso vídeo, nós vamos trabalhar esta temática, as expectativas e certezas do apóstolo Paulo. Será que o apóstolo Paulo ele tinha expectativas que não correspondiam a certezas? E será que Paulo tinha certezas que não correspondiam às suas expectativas? Bom, nós vamos mostrar o apóstolo Paulo em dois momentos. Vamos mostrar o apóstolo Paulo que tinha expectativas que ele acreditava serem certas. Em dado momento, Paulo ele tinha expectativas que ele acreditava que estava certo, mas em outro momento, Paulo ele cai na real e então ele vem descobrir que o seu primeiro pensamento eram apenas expectativas. Ok? Vamos aqui ler, por exemplo, vamos ler aqui primeira carta de Paulo aos Coríntios. E aqui nós vamos dar o primeiro pensamento do apóstolo Paulo, que está baseado em expectativas e não em coisas concretas, em coisas certas, ok? 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 55. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 51 a 55. Vamos ler aqui. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Bom, estas palavras do apóstolo Paulo aqui, irmãos, elas revelam a sua expectativa. Ou seja, Paulo aqui ele estava doutrinando? Estava. Ele estava ensinando sobre a parousia de Cristo, como será, como ressuscitarão os mortos, em que corpos eles ressuscitarão em corpos incorruptíveis. Paulo estava respondendo a algumas questões, como os mortos ressuscitarão, e ele aqui ensina que os mortos ressuscitarão em corpos incorruptíveis, em corpos glorificados, em corpos gloriosos. Mas aqui vai não somente o lado doutrinário do apóstolo Paulo, mas aqui entra o lado pessoal de Paulo que ele acreditava. Quando Paulo escreveu estas palavras, Paulo ele acreditava piamente que estaria vivo na parousia de Cristo. Tanto é que ele se inclui não no grupo daqueles que hão de ressuscitar, mas Paulo ele se inclui no grupo daqueles que hão de estar vivos quando Cristo retornar dos céus. Atente bem para as palavras de Paulo, mais uma vez. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Primeiro, Paulo ele diz que nem todos passarão pela morte, nem todos dormirão, mas todos passarão pela transformação, todos serão transformados. Segundo passo, Paulo diz, e essa transformação ela será no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então Paulo ele aqui apresenta o primeiro grupo dos mortos. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Agora o segundo grupo. E nós, Paulo se inclui aqui agora entre o segundo grupo. E nós, ele está falando dos vivos, seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, ele está falando do seu corpo, se revista da incorruptibilidade. Quem é que será revestido da incorruptibilidade? Os mortos? Não, os vivos. Revestido é para os vivos e não para os mortos.
Porque convém que isto, e ele aponta para o seu corpo, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto, ele aponta para o seu corpo, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, a expectativa de Paulo aqui era que ele estaria vivo quando Cristo retornasse. O desejo de Paulo era ser revestido da incorruptibilidade, revestido da imortalidade. Paulo, neste momento, ele não esperava ser encontrado morto, ser encontrado nu. Não, Paulo, ele esperava ser encontrado vivo quando Cristo viesse. E agora eu pergunto aqui para vocês. Quando Paulo diz estas palavras, ele tinha o Espírito de Deus? Sim. Ele era cheio do Espírito Santo? Sim. Mas eu vou mostrar para você que nem sempre uma pessoa que fala pelo Espírito de Deus, que está cheio do Espírito Santo, nem tudo que ele fala corresponde à realidade. Muitas das vezes nós falamos e o que nós falamos expressa a nossa convicção, a nossa expectativa, não uma realidade. O que Paulo acaba de falar aqui, que ele estaria vivo na parousia de Cristo, não expressou uma verdade, expressou, sim, a sua convicção, a sua expectativa. Não expressou uma verdade. Ok? Em um outro momento, Paulo, ele ainda tinha esta mesma esperança. Vamos ver aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4 e versículo 15 a 17. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Mais uma vez aqui, Paulo, ele ainda alimenta a expectativa de que ele estará vivo na parousia de Cristo. Em outras palavras, Paulo esperava que Cristo voltasse logo, em breve. Paulo vivia na iminência do retorno de Cristo. Para Paulo, Cristo voltaria logo. Razão porque ele disse essas palavras: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, Paulo se inclui entre os vivos, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo não se inclui entre os que morreram. Onde é que Paulo vai se incluir? Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, com os mortos ressuscitados, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, veja que aqui Paulo, mais uma vez, ele manifesta a sua expectativa escatológica de que ele estaria vivo, estaria em carne e osso quando Cristo retornar. Ora, para isso, Paulo esperava que o retorno de Cristo acontecesse logo naqueles dias, na sua época. Mas estas palavras de Paulo, eu chamo a atenção de vocês, ela não expressa a verdade. Essas palavras de Paulo, a única coisa que elas expressam é a sua expectativa. Essas palavras, elas expressam a certeza que Paulo tinha. Mas saibam que as nossas certezas, as nossas expectativas, nem sempre correspondem à realidade. Uma coisa é o que nós acreditamos, uma coisa é aquilo que a gente crê, aquilo que a gente está na expectativa. Outra coisa é a verdade. Então, Paulo acreditava estar vivo na parousia de Cristo. Isso foi verdade? Não. Foi a expectativa dele, foi a esperança dele. Mas a expectativa, a esperança de Paulo, o tempo mostrou que Paulo estava equivocado. Que a esperança de Paulo em estar vivo quando Cristo voltasse estava errada. Mas Paulo tinha o Espírito Santo. Paulo tinha o Espírito Santo. Mas eu estou mostrando para vocês que ser cheio do Espírito Santo
ter o Espírito Santo não significa que tudo que a pessoa fala está certo. Nem tudo que nós falamos, nem tudo que os apóstolos falaram foi exato. Manifestava a sua esperança, a sua expectativa, a sua crença. Mas não quer dizer que eles estavam certos em tudo que eles falavam. Agora eu quero lhe mostrar aqui o mesmo Paulo, em outro momento, expressando não mais uma expectativa, mas uma certeza. Vamos aqui, ó. Paulo, 2 Timóteo 4, 6, 8. O que Paulo diz aqui, ó? Veja que o ponto de vista agora de Paulo mudou. Ó, 2 Timóteo 4 e versículo 6 a 8. Ó. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Paulo usa aqui de uma metáfora. Ora, o que é aspersão? Quando se ia oferecer animais, se aspergia. O altar, se preparava tudo. Então, Paulo usa aqui de uma metáfora. Paulo, ele está sendo comparado a um sacrifício ofertado a Deus, oferecido a Deus. Porque já estou sendo oferecido por aspersão ou por libação de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo, se aproxima. Ora, meus irmãos, aquele apóstolo Paulo que escreveu aos Coríntios e aos de Tessalônica, aquele Paulo que acreditava que estaria vivo quando Cristo voltasse, aquele Paulo não existia mais. Eu estou aqui usando de uma metáfora, né? Ou seja, por Paulo não existir mais, eu estou dizendo o seguinte, que a sua expectativa quanto a estar vivo quando Cristo voltasse tinha morrido. Ele não acreditava mais que estaria vivo quando Cristo voltasse. Veja que o próprio Paulo, ele muda de ideia. Mas por que ele mudou de ideia? Paulo, ele estava prestes a ser condenado por Nero. Ora, a história, ela mostra que Paulo foi condenado por Nero. Pedro e Paulo foram condenados à morte por Nero. Então, Paulo, ele aqui ia enfrentar o julgamento de Roma pelas mãos de Nero. E Paulo já sabia que ele não ia escapar do martírio. Então, as palavras de Paulo aqui, elas devem ser contextualizadas diante do seu julgamento. Ó, porque já estou sendo oferecido por aspersão ou por libação de sacrifício. E o tempo de minha partida está próximo. Ó, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo aqui, ele sabia que estava acabado. Paulo, ele estava convicto de que não tinha mais nada para resolver aqui na terra. Chegou na reta final. Paulo, ele sabia que a sentença dele estava garantida, ele não ia mais escapar das mãos de Roma. Paulo, ele sabia que em breve, muito em breve, ele enfrentaria ou ele passaria pela morte, pelo martírio. Isto reflete uma certeza? Reflete porque assim aconteceu. A história mostra, Tertuliano fala na sua apologia que o primeiro imperador romano a levantar as mãos, ou a mão contra a igreja foi Nero. E a história primitiva vai mostrar, a história da igreja primitiva mostra que de fato Paulo e Pedro morreram pelas ordens de Nero, ok? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, ou seja, no dia da vinda de Cristo. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, estas palavras de Paulo aqui, meus irmãos, mostram um outro Paulo, diante de uma outra realidade. Aquele Paulo que esperava estar vivo para a vinda de Cristo não existe mais. Que nós temos um outro Paulo diante de uma outra realidade. Qual? A realidade do seu martírio. Ok? Então eu estou mostrando para você que nós somos passíveis de erros. Paulo acreditava, em primeiro momento, que não passaria pela morte. Mas agora Paulo,
Ele não acredita, ele tem a certeza que vai passar pela morte. E aqui Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E Paulo diz para Timóteo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo de minha partida está próximo. Ok, queridos? Então guarde bem isto. Nem tudo que um homem cheio do Espírito Santo diz corresponde à realidade. Às vezes, um homem cheio do Espírito Santo, o que ele fala, emite a sua certeza, a sua expectativa, mas não uma verdade dos fatos. Ok? Vamos aqui trazer um outro exemplo, João Batista. E eu pergunto aqui para você: será que é possível um homem cheio do Espírito Santo, lotado do Espírito Santo, ter dúvidas a respeito de Jesus ser o Messias, o enviado de Deus? Pois eu quero lhe mostrar aqui, à luz da palavra de Deus, que pelo menos em relação a João Batista, isso foi uma realidade. Como professor, você está dizendo para mim que João Batista duvidou que Jesus era o Messias? Mas professor, mas está escrito que João Batista batizou a Jesus. Está também escrito que João disse sobre Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também está escrito sobre João Batista em relação a Jesus que ele diz: este aí é o que vos batizará com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo e fogo. Também está escrito sobre João Batista que ele disse que viu o Espírito Santo descer como uma pomba sobre Jesus. Professor, como é que pode João Batista ser cheio do Espírito Santo? Um homem que era cheio do Espírito Santo, e agora o Senhor está me dizendo que João Batista duvidou posteriormente que Jesus era o Messias? Eu não acredito nisso, pois eu vou lhe mostrar. Como o mesmo João Batista que testificou que Jesus era o Messias, o mesmo João Batista que disse que viu o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba descer sobre Jesus e sobre Jesus permanecer, o mesmo João depois, ele teve dúvidas. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Se você puder dar um like neste vídeo agora, você dê, tá bom? Se você estiver gostando do assunto, dê aquele like, aquele joinha, tá bom? E pode fazer comentários. Mateus capítulo 11, versículos 2 a 3. Ó. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe para Cristo: és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, os discípulos de João, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João. E aí por diante. Bom, moral da história. Essa narrativa aqui mostra claramente que João Batista teve dúvidas sobre Jesus ser o Messias. Entenda. E Lucas diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo já desde o ventre. Ora, quem era João Batista? João Batista ele veio na virtude e no poder de Elias, meus queridos. Não era pouca coisa. Lucas diz: irá na virtude e no poder de Elias. Quem? João Batista. João Batista foi o homem que anunciou para Israel que Jesus era o Messias, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi João Batista quem preparou o caminho para que Israel ouvisse a Jesus. João Batista, ele cumpriu a profecia do Elias vindouro. Eis que vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá muitos dos corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E ele preparará diante de mim o meu caminho. Sim, João Batista, ele foi o precursor
de Cristo. Jesus, ele falou sobre Jesus, se vocês querem dar crédito, e ele falava sobre João Batista, é este o Elias que havia de vir. E os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João o Batista. Então veja que João Batista ele foi grandemente elogiado por Jesus Cristo. E Lucas diz que ele era cheio do Espírito Santo já desde o ventre. Então como pode um homem cheio do Espírito Santo, um homem que tocou em Jesus, que batizou a Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como pode um homem cheio do Espírito Santo que pegou no Messias, que viu o Messias, posteriormente duvidar e mandar os seus discípulos exatamente interrogar sobre Jesus? Olha, vão lá aonde Jesus e perguntem para ele. Ó, aqui tá, mais uma vez vou ler para vocês. Ó. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes, és tu aquele que havia de vir ou esperaremos outro? Mas primeiro eu quero explicar aqui por que surgiu esta dúvida em João Batista. João Batista, ele não esperava que Jesus viesse a morrer. Quando João apontou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não tinha total ciência do que ele estava falando. Ele não tinha ali consciência que ele estava profetizando a morte de Cristo. É verdade, ele falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele não compreendia, João Batista ele não compreendia que Jesus haveria de passar pela morte. Para ele, João Batista, Jesus era o Messias sim, e João Batista esperava, como todos os judeus, esperavam que Jesus estabelecesse logo o reino de Deus e derrotasse Roma, libertasse Israel dos seus inimigos e estabelecesse o reino de Deus. Esta era a expectativa de João Batista. João Batista ele tinha uma expectativa, mas a expectativa escatológica de João Batista não correspondia à realidade dos fatos. João Batista esperava que Jesus estabelecesse logo o reino de Deus. João Batista não esperava que Jesus passasse pelo martírio, assim como os discípulos também não esperavam. Quando Jesus explicava isso para os discípulos, convém que o Filho do Homem morra, mas ao terceiro dia seja ressuscitado, os discípulos não entendiam estas palavras de Jesus. Mas por que os discípulos não entendiam? Porque a expectativa teológica dos discípulos não batia com a teologia de Jesus. Jesus ele sabia que ele passaria pela morte e ressuscitaria ao terceiro dia. Mas para os discípulos, bem como para João Batista, o Messias deveria vir para instalar, para estabelecer o reino de Deus. E era com força, derrotando os seus inimigos, libertando Israel, restaurando a realeza davídica. Era essa a expectativa de João Batista. Mas o que foi que aconteceu? João Batista foi preso, foi encarcerado. E ali rolou muitas dúvidas. Ali a expectativa teológica de João Batista começou a desmoronar. João Batista que esperava que Jesus Cristo seria o Messias que iria derrotar Roma e estabelecer logo o reino ali pela espada, pela força. E João Batista acreditava que ia contemplar isso. Mas quando João é encarcerado e Jesus não faz nada para o libertar, João Batista começou agora a ter dúvidas. A sua fé sobre Jesus e seu Messias começou a oscilar, a vacilar. E ele mesmo começou a duvidar do Messiado de Jesus, ao ponto de ele chamar 2 dos seus discípulos. Venham cá vocês vão até aquele que eu batizei. Ora, aquele que eu batizei no Jordão, vocês sabem, Jesus, eu disse que ele seria o Messias, que ele batizaria no Espírito Santo e fogo. Eu disse que eu vi o Espírito descer sobre ele. Porque eu acreditei que ele era o Messias, mas agora me vem dúvidas. Vão lá e perguntem para ele se ele é realmente aquele que esperávamos, se é aquele que havia de vir, ou se devemos esperar outro.
Então, muitos teólogos, eu já li alguns teólogos, alguns tratados, dizendo que não, que João Batista jamais era um homem cheio do Espírito Santo. Isso nunca, essas dúvidas nunca pairaram sobre João Batista, não. A dúvida era dos discípulos de João, mas não de João Batista, não, meus irmãos. Nos dois relatos que nós temos sobre este envio de João Batista, os dois relatos dizem que a dúvida era de João e não dos discípulos. Eu quero ler o paralelo. Vamos aqui ler Lucas 7,18. Lucas capítulo 7. Ó. Vamos ver se Lucas coloca a dúvida nos discípulos. Lucas 7, 18. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir? Ou esperaremos outro? A dúvida aqui é de João Batista, não é dos seus discípulos. Eu já vi, volto a dizer, alguns escritos, alguns teólogos, querendo nos sentar e dizer: não pode. Um homem de Deus não pode ter tido dúvidas, João Batista não pode ter tido dúvidas. Conversa, meu irmão. A dúvida aqui é de João, não é dos seus discípulos. E enquanto aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandaliza. Está bem aqui, meu irmão? A dúvida era de João Batista e não dos seus discípulos. Então, erram aqueles teólogos que dizem que a dúvida estava nos discípulos de João e não de João. Não, a dúvida sobre Jesus ser o Messias estava em João Batista e não nos seus discípulos. Então eu estou mostrando para você aqui neste vídeo que nem sempre um homem de Deus que é cheio do Espírito Santo, nem sempre as suas convicções, as suas expectativas correspondem à realidade dos fatos. Eu mostrei o primeiro caso do apóstolo Paulo, que em dado momento da sua vida, ele acreditava que não passaria pela morte e que estaria vivo quando Cristo voltasse. Mas isso era a sua expectativa, era a sua convicção. Não era a realidade dos fatos. A realidade dos fatos foi outra, que ele não viu a volta de Cristo e que ele passou pelo martírio, coisa que ele não queria passar. Mas chegou um momento da sua vida que ele se desfez da sua primeira crença. Ele viu que a sua primeira crença de que ele não passaria pela morte era falsa, que era apenas uma expectativa. Ele agora estava enfrentando o julgamento de Roma. Ele agora estava condenado à morte. E ele sabia que a sua morte estava se aproximando do seu martírio. E por isso ele disse: combati o bom combate. Ora, o mesmo tipo de expectativa já tinha passado por João Batista. João Batista, qual era a expectativa, qual era a convicção dele? Que Jesus, em breve, estabeleceria o reino. João Batista não acreditava, como os discípulos de João e os discípulos de Cristo, eles não compreendiam, eles não acreditavam nesse processo de morte e ressurreição e ascensão. Não, Senhor. João Batista, ele profetizou sobre a morte de Cristo, profetizou, mas ele não compreendia aquilo. Ok? Ele não compreendia. Que fique isso bem claro. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Mas João Batista, ele não acreditava. Ele não tinha a compreensão que Jesus haveria de morrer. Não, ele tinha qualquer outra compreensão sobre isso, mas ele não compreendeu estas palavras. Assim como Caifás, meus irmãos, ele profetizou sobre a morte de Cristo. Mas na mente de Caifás era outra coisa. Ele estava planejando a morte de Cristo para que a nação de Israel não perecesse pelas mãos dos romanos. Era isso que ele tinha em mente. Ele não estava profetizando ali, da mente dele, ele não estava dizendo que Cristo tinha que morrer para a salvação da alma da nação de Israel. Não era isso que Caifás tinha em mente.
Da mesma forma, João Batista, quando ele batiza Jesus, quando ele viu o Espírito como pomba descendo sobre Jesus, ele viu tudo isso. Ali naquele momento, ele acreditava que Jesus era o Messias. Mas quando ele foi encarcerado, quando a sua fé foi abalada, quando ele sabia, ora, João Batista, a única certeza que João Batista tinha ali no cárcere é que ele ia morrer. Isso ele acreditava. Agora, isso estava muito claro aos seus olhos. O restante estava em dúvidas. O restante da certeza que João Batista tinha, tudo aquilo que ele tinha dito sobre Jesus, começava agora a oscilar, a vacilar. Pairava dúvidas sobre ele, meus irmãos. Aquele João Batista firme, que Jesus iria estabelecer o reino, que iria derrotar os seus inimigos. João Batista não tinha mais esta certeza. E foi isso que levou ele a enviar 2 dos seus discípulos a Jesus. Então eu concluo este vídeo aqui dizendo que João Batista, sim, ele teve dúvidas. Concluo este vídeo dizendo para você que nem sempre os servos de Deus que eram cheios do Espírito Santo, estou me referindo aos servos de Deus do Novo Testamento da Bíblia, nem sempre as convicções deles eram inabaláveis. Em alguns momentos, aquilo que eles acreditavam se tornava abalável. Nem sempre a sua fé era 100%. Meu irmão, nem sempre. Não é diferente com a gente. Hoje a nossa fé está lá em cima, mas tem dias que está abalada. Assim era com os servos de Deus. Eu estou provando para vocês aqui biblicamente. Tá bom? Eu estou provando que Paulo ele tinha as suas expectativas, as suas convicções, mas que em dados momentos ele deixou as suas expectativas, as suas convicções, ele abandonou, porque a realidade se mostrou que era contrária à expectativa de Paulo. Da mesma forma, a expectativa teológica, escatológica de João Batista estava equivocada. João Batista estava equivocado em pensar que Jesus Cristo iria logo libertar os judeus de Roma, queria derrotar os seus inimigos todos e iria estabelecer logo o reino físico, político de Deus. Estava errado. O tipo de reino que Cristo veio estabelecer, e ele estabeleceu, mas isso não foi compreendido por João Batista, Cristo estabeleceu. Quando ele diz, ide, quando ele deu a sua resposta aqui, respondendo então Jesus disse-lhes, ide e anunciai a João que tendes visto e ouvido, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. Bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. Ora, o que Jesus estava dizendo para João Batista? O tipo de reino, João Batista, que você espera, não é agora. Eu vim estabelecer outro reino e está estabelecido. O meu reino é um reino espiritual. O reino que você, João Batista, profetizou que eu vim estabelecer, eu já estabeleci. O reino de Deus já está estabelecido. Só, João Batista, que você, como todos os outros, precisa entender que a libertação que eu vim trazer agora é a libertação da alma, do espírito. Eu vim libertar os coxos, eu vim dar vista aos cegos, eu vim purificar os leprosos, eu vim soltar os homens das garras do diabo e não do Império Romano. Eu não vim destruir, João Batista, agora o Império Romano. Eu vim destruir as fortalezas do diabo. Eu vim soltar das cadeias espirituais os homens. Era isso que Jesus Cristo estava dizendo para João Batista, quando ele disse, ide até João e diz, ide anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. Ora, meus irmãos, a partir daqui, João Batista ouviu, e ele então muda a sua expectativa teológica e escatológica. Mas ele vai morrer em paz. João Batista, ele morre em paz. Ele reconhece que a primeira compreensão que ele tinha sobre o reino de Deus estava equivocada.
O reino de Deus que João Batista esperava não haveria de se manifestar agora. Seria depois. João Batista ele agora entende qual era o reino que Jesus estava estabelecendo. E João Batista morreu em paz. Mas antes de João Batista morrer, ele passou por dúvidas. Ele não entendeu totalmente o esquema teológico e escatológico de Deus, mediante Jesus Cristo. Da mesma forma acontece conosco, irmãos. Nem sempre a gente entende completamente aquilo que a Bíblia diz, mas é necessário que a gente continue a buscar. Tem dúvida? Continue estudando. Tem dúvidas? Continue buscando a Deus. Tem dúvidas? Se dirija a Deus e se dirija à Bíblia Sagrada com muita sinceridade, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.